HCTR11, será que tem solução? Se você tem o fundo no seu portfólio, está amargando prejuízo e quer entender um pouquinho mais sobre como que está o fundo nesse momento, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouquinho mais e eu tenho certeza que você vai sair com um pouco mais de clareza em relação ao assunto. Bom, para começar aqui, nós vemos essa queda que teve dentro do HCTR, que foi muito forte, são mais de 75% de queda. Estou tirando aqui os proventos, por isso que eu trouxe esse gráfico, que ele vai tirar os proventos. Então foi uma queda muito acentuada dentro do ativo. Nós vemos ali a cotação a R$ 23,00 praticamente. Quando a gente vai para o valor patrimonial da cota, conforme nessa segunda imagem, a gente já vê ali que o valor patrimonial está em R$ 104,00. O preço pelo valor patrimonial está em 0,22. Será que é uma oportunidade? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Esse fundo deixou muita gente amargurada e vou trazer o assunto referente a isso para você. Quando você vai aqui para o portfólio do fundo, nós vemos que 92% está alocado diretamente em CRIs. Quando nós olhamos também aqui o nível de classificação para abarcar a quantidade de recebíveis que tem ali dentro do portfólio, 60% está como se fosse nível sênior, ou seja, não é tão afetado diretamente por uma inadimplência. Não é o que acontece na vida real. Nós vemos ali que muitos ativos foram ficar inadimplentes e muitos por motivos diversos ali ao longo do caminho. E olhando para esse fator, olha como que está a carteira atualmente. 15,5% dos CRIs estão em dia. 69% estão em carência de juros e 15% está inadimplente. Então, assim, o fundo está com muito problema dentro do portfólio. Isso dá uma aversão muito grande. Porque, apesar do número de cotistas ser elevado, muitas das pessoas ainda continuam no portfólio justamente porque, já que o prejuízo foi muito grande, não vou sair, deixa ali dentro. E o que eu trago para você disso tudo, pessoal? Pode sim continuar a ter o pagamento ali na frente, as empresas podem sair desse momento mais adverso de recuperação judicial e por aí vai, mas se de fato há uma incerteza ali dentro. O ponto é o seguinte, pode ser que ele volte, suba mais 20%, 30%, mas voltar para o patamar que é o nível de preço dele de 104, que eu mostrei ali anteriormente, é um pouco mais difícil. Isso é bem mais complicado, teriam que todos voltarem a pagar e com muita solidez ali dentro do portfólio. Um pouco mais pesado para isso acontecer, olhando para curto e médio prazo. Talvez sim, tenha uma recuperação mais parcial ali dos ativos. Antes de eu entrar aqui nos ativos em si, eu vou pedir para você, entre em contato comigo para a gente entender um pouquinho mais de como que está o seu portfólio. Se você tem mais riscos além do HCTR no seu portfólio ou mesmo alguma característica que pode gerar um conflito ali para você ali na frente, gerar um problema. Meu telefone está aqui embaixo, é só me chamar ou pelo QR Code que está aqui no canto. Chama aqui que a gente bate o papo, tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você. Dá uma olhadinha aqui agora na tabela dos ativos que ele tem dentro do portfólio. Pode ver aqui, pessoal, que eles vão ter, os que estão em amarelo aqui no status, está como em carência de juros. Então, ou seja, o fundo não está fazendo o pagamento dos juros ali dentro. Então isso machuca muito o portfólio. Apenas os que estão em verde são os que estão em dia e os vermelhos em inadimplente. Pode ver que o número em verde ali é bem pequeno comparado com o ativo portfólio total. E quando você vai, por exemplo, para o primeiro ativo ali, que é o CRI, circuito de compras, a participação que ele tem dentro do fundo é de 7,3% e está em carência de juros. Então, isso impacta bastante ali o ativo e, ao mesmo tempo, as taxas estão um pouquinho defasadas pelo nível de risco que tem. Então, está IPCA mais 8. Hoje a gente compra um título público por IPCA mais 8. Então, é uma defasagem grande dessas taxas que você tem dentro desses ativos. Então, está um pouquinho ultrapassado. Isso é muito ruim para o portfólio. Além disso, pessoal, quando a gente vai olhar aqui os que estão inadimplentes, pode dar uma olhada ali, ó. Tem o CRI Gran Viver 2 e o CRI Gran Viver 2 também. Só que uma cota é subordinada, a outra cota é sênior. Então bateu em todas as cotas ali. E isso tudo, ele somando ali, vai dar mais de 4% do fundo. Então, quando a gente vai até mesmo para outra página aqui, que é o restante dos ativos, dos corporativos, pode ver que a maioria está em carência de juros e apenas um está com o pagamento em dia. Então o fundo vem sofrendo bastante e quando você olha para as características dessa imagem novamente, você vai ver que o CRI da Hope, tanto a cota sênior quanto a cota sub, 14% e 6,7% consecutivamente. Então é mais do que 20% do fundo em um único ativo. Isso é muito perigoso. Bate inadimplência, bate diretamente no portfólio do ativo. Então olhando aqui, pessoal, para um outro ponto que é bem importante, que é o patrimônio do fundo. Pode ver que o patrimônio do fundo lá em 2022, ele era bem maior do que hoje. Então, qual que é o problema? Além de quem está no fundo está sofrendo com a queda patrimonial,
o valor do patrimônio também está caindo. Então, esse 104, que é hoje ali o valor patrimonial do fundo, ele já foi maior. Por quê? Porque ele valia mais. Então, ele está valendo menos e, ao mesmo tempo, está com queda lá no ativo. Então, aquele 0,22 de preço por valor patrimonial, na realidade, era para estar a menor caso o valor patrimonial tivesse mantido lá no que era em 2022. Quando nós vamos para os dividendos, aqui eu trouxe no mês a mês, dá uma olhada. Parece que o dividendo está vindo meio em linha, né? A inflação desse ano um pouco mais baixa, tal, mas junta ali com o do ano passado. Então, aparentemente, tem-se a impressão de que o dividendo está vindo muito em linha, né? Um período ou outro ali, um mês a mais ali ou outro, que tem um pouquinho de elevação. Porém, quando a gente dá uma olhada aqui no ano a ano, olha em 2021 como foi. Foi mais de R$20 em proventos pagos. E em 2024, o valor pago foi R$4, 4 e pouco. E para esse ano vai ficar nessa mesma medida. Então, olha como isso pesa demais no portfólio. Um fundo que você pagou R$100, pagando R$4 de provento no ano. E ao mesmo tempo você teve uma correção para R$22. Então isso é muito danoso para o portfólio. Tem que tomar cuidado com isso. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Mas antes de mais nada, pensa bem antes de fazer sua alocação. Tem que tomar muito cuidado na hora de olhar apenas para dividendo. Isso é um fator, é importante olhar para dividendo, mas mais importante do que isso é olhar para a qualidade do fundo, o nível de liquidez e aspectos da gestora também. Isso faz toda a diferença na hora de fazer uma boa alocação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e me chamar do contato aqui embaixo. Um grande abraço.